No programa Sergipe Justiça de hoje, você vai conhecer a rotina do oficial de justiça no cumprimento de citações, penhoras e nas demais diligências ordenadas por um juiz. E você vai ver ainda. Inédito no país, aplicativo para smartphones desenvolvido pelo TJ de Sergipe facilita deslocamentos de oficiais de justiça e o cumprimento de mandados. Fique com a gente, o programa Sergipe Justiça está no ar. O direito do cidadão para buscar reparação na justiça é garantido por lei. Para alcançar esse objetivo, ele conta com um profissional essencial, o oficial de justiça. Vamos acompanhar. O fotógrafo Bruno César tentou durante 4 anos receber uma dívida de um serviço prestado. Foram conversas, tentativas de conciliação, até com a ajuda de profissionais. Mas a cliente parece que não estava disposta a resolver essa pendência. O jeito foi procurar a justiça. E agora eu estou aguardando o posicionamento da justiça com relação ao oficial que talvez tenha que penhorar os bens dela. Nos casos como o de Bruno, assim que o juiz recebe a petição inicial, ele verifica se os requisitos formais estão de acordo com a lei. Caso estejam, passa para a próxima fase do processo judicial, que é a citação do réu para que ele tome conhecimento da ação. Neste momento, por exemplo, um oficial de justiça vai à residência do réu e entrega um mandado de citação, ou seja, uma ordem do juiz para que ele compareça a uma audiência de conciliação. Mas você sabe o que é um oficial de justiça? O oficial de justiça, o executor do mandado, ele tem a função de ser responsável pela comunicação dos atos processuais e também por estar à frente do cumprimento de algumas decisões judiciais, como, por exemplo, mandado de despejo, mandado de reintegração de posse e mandado de prisão civil, né, do devedor de pensão alimentícia, dentre outros atos mais. O magistrado ainda reforça a importância do oficial de justiça e do executor de mandados para o funcionamento da justiça. Bom, ele é fundamental para o andamento dos processos. Há atos que dependem exclusivamente da atuação do oficial de justiça ou do executor do mandado para que o processo tenha sequência. Então, ele é indispensável para o trâmite processual. Sem a colaboração do oficial de justiça ou do executor do mandado, o processo estaria com o seu trâmite interrompido ou dificultado. Aqui no TJ de Sergipe, para que o mandado chegue às mãos do oficial de justiça e do executor de mandados, existe um trâmite determinado. Após a decisão do magistrado, o mandado é encaminhado pela Secretaria das Varas para a Central de Mandados. No Fórum Comecino Bessa, o maior do estado, fica a Central de Mandados do primeiro grau da Grande Aracaju. Criada nos anos 2000, a ideia da organização em central permitiu melhorar as ações prestadas por oficiais de justiça e executores de mandados. Numa conversa que tivemos com a chefe da central, ela nos explicou a importância desse trabalho. Foi dividido a Grande Aracaju, depois vieram outras centrais no interior, a Grande Aracaju em áreas. Aí o que é que acontece? Por exemplo, o oficial de justiça de uma área de São José, ele cumpre mandados dali do São José. Ele vai cumprir mandados cíveis, criminais. Então, reduzindo a área a uma efetividade maior. O pessoal do centro, então a gente tem 7 oficiais de justiça no centro. Então, porque o número de mandados lá é muito grande. Então, o oficial fica só naquela localidade, mas ele cumpre tudo daquela região. Diariamente é possível encontrar os oficiais acessando os mandados para daqui partirem para mais um dia de cumprimento da justiça. Cada oficial de justiça e executor de mandado da Grande Aracaju cumpre em média 200 mandados por mês. No ano, são mais de 300 mil cumprimentos a partir dessa central, um número bastante expressivo. Varia, uma média seria de 200 mandados. Temos áreas como o centro, que chega a 250, 280 mandados. Temos áreas como o BR, que chega a 150, 160, devido a povoados, né? Tem Marcos Freire, aí Marcos Freire 1, 2 e 3. Então, tem áreas que, como tem, às vezes o oficial passa uma manhã inteira para cumprir um mandado, então a gente procura diminuir
o número de mandados daquele oficial. É diferente do centro, que ele pode pegar 200, às vezes até 300 mandados eles podem pegar. Por quê? Porque é de uma região só. Ele chega numa procuradoria, chega em um banco, ali na Procuradoria do Estado ele deixa 30, 40 mandados. Então há um suporte e uma região menor do que o oficial sair, passar uma manhã, às vezes passa o dia inteiro em povoados para cumprir 3, 4, 5 mandados, já muito eficiente. Então, assim, a gente procura diminuir com relação à área. Uma 13 de julho, um Jardins, existe muita execução. Então, são mandados mais difíceis, porque você tem que ir uma vez para citar, depois você vai novamente, se não há o pagamento, você tem que fazer a penhora, uma busca e apreensão. Então, são mandados que detêm mais tempo, mais complexos. Então, a gente também procura deixar oficiais com 160 mandados, 150, 160, 180, mas assim, cada região, cada área tem uma característica. Então, em cima dessa característica, a gente determina o número de oficiais que vão ficar ali. Uma dúvida constante que sempre vem à tona é: qual a diferença entre o oficial de justiça e o executor de mandados? Hoje só a diferença só é uma nomenclatura, porque no ano de 2004 foi extinto o cargo de oficial de justiça e foi criado o executor de mandados. Eles fazem o mesmo serviço, as mesmas coisas, mas não teve mais concurso para oficial de justiça. Hoje, o que é que acontece? É o técnico judiciário concursado, é nomeado como executor de mandados, que recebe uma gratificação de trabalho externo. Então, ele recebe essa gratificação para cumprir os mandados, mas assim, não há diferença nenhuma. Alguns tribunais também já estão utilizando a Justiça Federal, já é executor de mandados avaliador. E se alguém se recusar a receber o mandado? Não há necessidade da pessoa assinar ou receber o mandado, mas a lei determina que o oficial de justiça tem fé pública. Então, no momento que ele encontra você, mesmo que você diga que se recusa a assinar, é um direito seu de não assinar e não receber o mandado, mas no processo você vai estar citado e intimado. E como agem os oficiais de justiça em situações de reintegração de posse? A reintegração de posse, nesses últimos anos, tivemos algumas invasões, tivemos alguns problemas com relação a condomínios, a conjuntos habitacionais e a fazendas sendo invadidas por grupos, né? Então, a Polícia Militar, vendo que estava acontecendo isso, foi criado um grupo de gerenciamento de crise. Esse grupo de gerenciamento de crise vai o comandante com o oficial de justiça tentar pacificamente conversar com os invasores para que eles saiam espontaneamente, que não haja uma violência, não haja um atrito desses que a gente vê muitas vezes, né? Daí, eles não saindo, há uma reunião, sempre com o aval do juiz, que aí a gente vai fazer o planejamento estratégico para ver aquele planejamento, quantos policiais vão precisar, quantos oficiais de justiça, se vai precisar do conselho tutelar, se tem criança, se tem idosos, para ir dar todo o suporte naquele dia para fazer o cumprimento. Geralmente, se os oficiais daqui saem com a polícia às 5 da manhã, tá tudo 6 horas da manhã, começa a ação. Então, toda vez que vocês verem uma reintegração de posse desse tipo, há todo um planejamento por trás. Então, é uma coisa muito séria, justamente para que não haja violência e consiga fazer tudo pacificamente. E você vai ver depois do intervalo, entre o amor e o respeito pelo trabalho, a difícil missão do oficial de justiça e do executor de mandados para lidar com uma rotina cheia de situações inusitadas. A gente volta já.